Olá, paz seja convosco. Sejam todos bem-vindos à carta aos Hebreus, capítulo 3, Cristo, o sacerdote da aliança celestial. E hoje somos convidados a refletir sobre a grandiosa obra de Jesus Cristo, o sacerdote supremo e mediador de uma nova aliança com Deus. A epístola aos Hebreus nos revela que Jesus se tornou o fiador de uma aliança superior, muito além das alianças antigas, porque é eterna e se baseia na graça divina. Sua morte e ressurreição abrem o caminho para um relacionamento direto com o Pai, que transcende os antigos rituais e sacrifícios. Na aliança antiga, o povo de Israel seguia rigorosos sacrifícios para apaziguar a Deus e buscar perdão. Mas eles eram apenas temporários e incompletos. Cristo, porém, veio como Cordeiro perfeito, cujo sacrifício é definitivo e capaz de purificar a humanidade do pecado para sempre. Não precisamos mais de sacrifícios repetitivos, pois Cristo se entregou por nós e seu sacrifício foi aceito de uma vez por todas. Hoje, temos o privilégio de buscar e nos aproximar de Deus com a confiança de que fomos reconciliados por meio de Jesus, que possamos nos lembrar da profundidade dessa aliança e do amor que Ele derramou sobre nós, permanecendo firmes em nossa fé e caminhando em comunhão com Ele. Tópico 1. Introdução à superioridade de Cristo. Em Hebreus 7.22, somos lembrados da superioridade de Jesus como fiador de uma nova aliança. O termo fiador, traduzido do grego egos, tem um significado profundo, pois indica um patrocinador, alguém que assume a responsabilidade por outro. Jesus não é apenas um mediador, ele é o patrocinador que sela a nova aliança com o sacrifício de seu próprio sangue. Essa nova aliança, em contraste com a antiga, representa uma transformação radical na forma como Deus se relaciona com a humanidade. A antiga aliança, com suas leis e rituais, era uma preparação, enquanto a nova é uma realidade viva, fundamentada no amor e na graça. Além disso, a etimologia do termo fiador sugere uma conexão íntima, já que a palavra também pode ser interpretada como na palma da mão. É nas mãos de Jesus, cravada na cruz, que encontramos o verdadeiro significado da redenção. Ele estendeu suas mãos por nós, simbolizando o profundo amor e a disposição de levar sobre si o peso de nossos pecados, inaugurando assim uma relação renovada entre Deus e o homem. Na Bíblia, encontramos pelo menos 8 grandes alianças que revelam a profunda relação de Deus com a humanidade. A primeira é a aliança edênica, estabelecida no Jardim do Éden, com Adão e Eva, onde Deus proporciona um ambiente perfeito e um relacionamento direto. Em seguida, temos a aliança adâmica, feita com Adão, como representante da raça humana, que reafirma a responsabilidade do homem diante de Deus. Depois surge a aliança noética, firmada com Noé e sua família após o dilúvio, simbolizando um novo começo e a promessa de nunca mais destruir a terra com água. A aliança abrâmica, feita com Abraão, estabelece uma relação com suas futuras gerações, prometendo-lhes uma terra e bênçãos. A aliança sintética ou mosaica, estabelecida com Moisés, apresenta a lei e os princípios que deveriam guiar o povo de Israel. Já a aliança palestínica confirma a relação de Deus com Israel, enquanto a aliança davídica assegura um reino eterno através da linhagem de Davi, culminando na promessa do Messias. Por fim, a nova aliança, mediada por Jesus Cristo, é a culminação de todas as alianças, oferecendo salvação e reconciliação a toda a humanidade por meio do sacrifício expiatório.
Tópico 3. Cristo e a aliança superior. Em Hebreus 8.7 a 10, o autor nos ensina sobre a inadequação da aliança antiga, que se tivesse sido perfeita, não teria dado lugar a uma nova. Deus promete estabelecer uma nova aliança com a casa de Israel e a casa de Judá, diferente daquela que foi feita com seus pais ao conduzi-los do Egito. Essa nova aliança não será baseada apenas em leis externas, mas em uma transformação interna onde as leis de Deus serão gravadas nas mentes e corações do seu povo. Essa mudança reflete um relacionamento mais profundo e pessoal entre Deus e a humanidade, onde ele se torna o Deus do povo e eles seu povo. A antiga aliança era incapaz de levar a humanidade à verdadeira perfeição e ao pleno relacionamento com Deus. Em contraste, a nova aliança, mediada por Jesus Cristo, oferece um acesso direto a Deus, estabelecendo um vínculo que transcende as limitações da antiga aliança e realiza a promessa de um coração transformado. A palavra aliança, traduzida do hebraico berit e do grego diatekin, carrega o significado de afinidade, um vínculo profundo entre Deus e o homem. Essa noção de aliança começa no livro de Gênesis, onde Deus estabelece sua primeira aliança com Noé, prometendo não destruir a terra novamente. Essa relação de compromisso é a base de todas as alianças subsequentes. Em Hebreus, a epístola faz uma análise crítica da antiga aliança, destacando a vinda de Jesus como o fiador de uma nova e melhor aliança. A repetição do termo aliança no livro de Hebreus, onde aparece 13 vezes, ressalta a importância desse conceito na compreensão do plano de Deus para a humanidade. A nova aliança não é apenas uma continuação, mas uma renovação radical que transforma a forma como nos relacionamos com Deus, oferecendo a todos uma oportunidade de viver em comunhão com Ele por meio de Cristo. No Antigo Testamento, encontramos várias alianças significativas que moldaram a relação entre Deus e seu povo. Abraão fez aliança com os amorreus e com Abimeleque, refletindo a importância de laços de compromisso. Isaac, filho de Abraão, também fez aliança com Abimeleque, dando nome ao poço de Berseba. Jacó, neto de Abraão, firmou uma aliança com Labão, estabelecendo fronteiras. Moisés e Josué, líderes do povo israelita, também estabeleceram alianças que foram fundamentais para a identidade do povo de Israel. A aliança de Davi com Aquis e Abner foi crucial para unificar as tribos israelitas sob o seu governo. Finalmente, a aliança feita por Jesus é a culminação dessas promessas e compromissos, oferecendo a vida eterna a toda a humanidade. Essas alianças da antiguidade mostram como Deus se comprometeu com seu povo, preparando o caminho para a nova aliança que nos seria revelada em Cristo. A nova aliança, instituída por Jesus Cristo, é apresentada como superior à antiga, que se baseava na lei e revelou-se incapaz de levar a humanidade à perfeição. A antiga aliança serviu como um guia temporário, mas falhou em satisfazer a justiça de Deus, limitando-se às normas e rituais. Em contrapartida, a nova aliança oferece um acesso direto e íntimo ao Pai, fundamentada na expiação do sangue de Cristo. Jesus cumpriu todas as exigências da lei, tornando-se o mediador de uma nova aliança que não apenas inclui Israel, mas abrange toda a humanidade. A nova aliança é caracterizada pela aceitação da graça de Deus e pela fé no sacrifício de Cristo, transformando a relação entre Deus e o homem. O que antes limitava a humanidade a um relacionamento de servidão, agora é levado a um vínculo de amor, onde somos considerados filhos de Deus. Assim, a nova aliança não é apenas uma nova promessa, mas uma mudança radical na forma como nos relacionamos com Deus,
trazendo consigo uma vida eterna e um relacionamento eterno com o Criador. Tópico 3. Cristo e o tabernáculo superior. O tabernáculo, conhecido no hebraico como Mishkan, é um tema central nas Escrituras, simbolizando a habitação de Deus entre os israelitas. Sua construção, conforme descrito em Êxodo, foi uma resposta divina ao desejo do povo por uma presença constante de Deus. Antes do tabernáculo, Deus visitava seu povo de maneira ocasional, mas sua construção, a presença divina, tornou-se um aspecto constante e acessível. O tabernáculo, portanto, não era apenas um local físico, mas um símbolo da relação íntima que Deus desejava ter com os filhos de Israel. Ele se tornou o centro da vida espiritual e social do povo, sendo um lugar onde as orações, sacrifícios e adoração podiam ser realizados. Neste sentido, o tabernáculo não apenas refletia a glória de Deus, mas também seu desejo de habitar entre os humanos, estabelecendo um relacionamento que transcendia o mero espaço físico. Assim, ao longo desta apresentação, exploraremos os elementos, a construção e os significados profundos que o tabernáculo carrega e como ele se conecta à obra redentora de Cristo. A construção do tabernáculo foi um projeto divinamente ordenado, com cada material selecionado por Deus para transmitir verdades espirituais profundas. Em Êxodo, capítulo 35, dos versículos 5 a 9 e Êxodo 26.14, encontramos uma lista detalhada dos materiais utilizados: ouro, prata, bronze, linho fino e madeiras preciosas. O ouro, por exemplo, simboliza a glória e a divindade de Deus, enquanto o bronze representa o juízo e a purificação. O linho branco utilizado nas cortinas simboliza a santidade e a pureza. Além disso, a madeira de cetim, usada em várias partes do tabernáculo, representa a humanidade de Cristo. A escolha cuidadosa desses materiais reflete a intenção de Deus em se revelar ao seu povo, mostrando que cada elemento do tabernáculo tem um propósito divino e um significado que aponta para a obra redentora de Cristo. Desta forma, a construção do tabernáculo não apenas estabeleceu um espaço sagrado, mas também trouxe à tona verdades eternas sobre a natureza de Deus e seu relacionamento com a humanidade. A palavra tabernáculo, traduzida do hebraico como Mishkan, significa habitação. Esse termo revela a intenção de Deus de habitar entre seu povo, enfatizando a proximidade e a intimidade desejadas na relação divina. Antes da construção do tabernáculo, Deus se manifestava em momentos específicos, mas com a habitação do tabernáculo, sua presença se tornava constante e acessível. O tabernáculo era mais do que uma estrutura física, era um símbolo da aliança de Deus com Israel, onde ele revelava sua vontade e comunicava-se com seu povo. A construção e a consagração do tabernáculo representaram um marco na história da redenção, onde Deus se fez conhecido em um nível mais profundo e pessoal. Assim, o tabernáculo não apenas servia como um local de adoração, mas também como um lembrete contínuo de que Deus deseja estar próximo de nós, estabelecendo uma relação que transcende o tempo e o espaço. Essa habitação divina é um aspecto central, na narrativa bíblica, apontando para a plenitude da presença de Deus em Cristo, o verdadeiro tabernáculo. Os títulos dados ao tabernáculo ilustram sua importância e o papel que desempenhava na vida espiritual do povo de Israel. Ele é referido como o tabernáculo do Senhor, destacando a presença de Deus. Também é chamado de tabernáculo do testemunho, enfatizando que ali encontrava guardados os testemunhos da aliança de Deus com seu povo. Outros nomes como tabernáculo da congregação e casa do Senhor.
mostram que este espaço era o local central para adoração e comunhão com Deus. O fato de o tabernáculo estar situado no centro das 12 tribos é um símbolo poderoso da presença de Deus entre seu povo, destacando seu desejo de habitar no meio deles. Esses títulos não apenas revelam a função do tabernáculo, mas também refletem a relação de intimidade que Deus almejava com Israel. Com isso, o tabernáculo se torna um microcosmo do plano de Deus, apontando para a revelação plena de sua presença em Jesus Cristo. O tabernáculo foi projetado como um santuário portátil, permitindo que a presença de Deus acompanhasse o povo de Israel durante sua jornada pelo deserto. Sua localização variava, começando no deserto, onde serviu como centro da vida espiritual israelita. Após a conquista de Canaã, o tabernáculo foi estabelecido em Siló durante o período dos juízes, conforme mencionado em Josué 18.11. Este local se tornou um ponto focal de adoração e sacrifício, onde o povo se reunia para buscar a Deus. Durante o reinado de Saul, o tabernáculo foi transferido para Nobe e mais tarde para Gibeon. Finalmente, sob o reinado de Salomão, o tabernáculo foi incorporado ao Templo de Jerusalém, onde a Arca da Aliança foi colocada. Essa progressão na localização do tabernáculo ilustra não apenas a mobilidade física do santuário, mas também a constante presença de Deus que estava sempre acessível ao seu povo, reafirmando a promessa de que ele estaria com eles em todas as etapas de sua jornada espiritual. Bezalel, mencionado em Êxodo 35.30 a 34, é um exemplo notável de como Deus capacita indivíduos para tarefas específicas em sua obra. Ele foi escolhido por Deus, chamado pelo nome e recebido do Espírito de Deus a sabedoria e o entendimento necessários para liderar a construção do tabernáculo. Antes dessa chamada, Bezalel era um anônimo, mas Deus o destacou, mostrando que ele conhece e chama aqueles que estão dispostos a servir. O nome Bezalel, que significa a sombra de Deus, enfatiza que um líder é apenas um reflexo do que Deus é, não uma divindade em si. Ele é um servo que se coloca à disposição para realizar a vontade divina, sempre sob a luz de Deus. A tribo de Judá, da qual Bezalel é descendente, está associada ao louvor, revelando que os líderes de Deus devem estar comprometidos com adoração e glorificação. Assim, Bezalel representa o papel do líder espiritual que, cheio do Espírito Santo, não apenas realiza a obra, mas também inspira e capacita outros a fazerem parte dessa construção, criando um legado de fé e compromisso. O átrio do tabernáculo era uma área retangular demarcada por cortinas de linho branco que simbolizavam a pureza e a santidade de Deus. Essa estrutura não apenas delineava o espaço sagrado, mas também servia como um lembrete visual da separação entre o sagrado e o comum. O único portão de 10 metros de largura era a única entrada para o átrio, representando Cristo como a porta pela qual todos devem entrar para ter acesso à presença de Deus. Em João 10.9, Jesus afirma: "Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo." Assim, o átrio se torna uma representação clara do caminho que leva à salvação, destacando que para se aproximar de Deus é necessário passar por Cristo. Os sacrifícios realizados no átrio, como os holocaustos e as ofertas de paz, simbolizavam a expiação pelos pecados, reforçando a ideia de que a santidade de Deus não pode ser alcançada sem o sacrifício. Portanto, o átrio não era apenas um espaço físico, mas um lugar de adoração, sacrifício e a revelação do acesso que temos a Deus através de Jesus Cristo. O altar de sacrifício colocado no átrio do tabernáculo era um elemento central da adoração israelita.
Ele foi construído de madeira de acácia e revestido de bronze, servindo como o local onde os animais eram oferecidos em sacrifício. Este altar não apenas representava a necessidade de expiação pelos pecados, mas também prenunciava o sacrifício supremo de Cristo na cruz. Cada animal sacrificado simbolizava a culpa e a condenação do pecador, transferindo o peso do pecado sobre a criatura inocente. Em Levítico 1, as instruções para os sacrifícios enfatizavam a importância da oferta e a necessidade de derramamento de sangue para a remissão dos pecados. Assim, o altar torna-se um símbolo poderoso da graça de Deus, que providenciou um meio para que o homem pudesse se reconciliar com ele. Jesus, como Cordeiro de Deus, cumpriu todas as exigências do altar de sacrifício, oferecendo-se uma vez por todas para a expiação de nossos pecados. Portanto, o altar de sacrifício no tabernáculo não é apenas um local de adoração, mas uma representação da obra redentora de Cristo que nos oferece perdão e reconciliação com Deus. O lugar santo, situado dentro do tabernáculo, era um espaço de grande significado espiritual. Ele continha dois elementos essenciais: a mesa dos pães da proposição e o candelabro. A mesa dos pães da proposição tinha 12 pães, representando as 12 tribos de Israel, simbolizando a provisão contínua de Deus para seu povo. Estes pães eram renovados semanalmente, ilustrando a fidelidade de Deus em nutrir e sustentar o seu povo. O candelabro, por outro lado, iluminava o espaço sagrado com sua luz, simbolizando a presença de Deus e a luz de sua verdade. Em João 8.12, Jesus afirma: "Eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas." O lugar santo, portanto, representa um espaço de comunhão e adoração onde o povo de Deus experimentava a sua presença e provisão. Este ambiente era essencial para a adoração contínua e simbolizava a intimidade que Deus desejava com seu povo. Assim, a disposição e os elementos do lugar santo ilustram a fidelidade de Deus em cuidar de seu povo, ao mesmo tempo que prefiguram a comunhão plena para que possamos ter em Cristo. O lugar santíssimo era o espaço mais sagrado do tabernáculo, separado por um véu, onde a arca da aliança estava guardada. A arca, com suas tábuas da lei, o maná e a vara de Arão, representava a aliança de Deus com seu povo. Este lugar era o centro de presença de Deus, onde o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, no dia da expiação, para oferecer sacrifícios em nome do povo. A presença de Deus neste lugar simbolizava a comunhão plena e a santidade absoluta. Assim como a arca guardava a presença de Deus, Cristo é a manifestação final da presença divina entre nós. Em Hebreus 10, versículo 19 a 22, somos lembrados de que temos acesso ao lugar santíssimo por meio do sangue de Cristo, que nos purifica de toda culpa e nos reconcilia com Deus. Portanto, o lugar santíssimo não é apenas um espaço físico, mas representa a culminação do relacionamento redentor entre Deus e a humanidade. Em Cristo, temos a promessa de que podemos entrar com ousadia na presença de Deus, desfrutando da comunhão eterna com nosso Criador. O tabernáculo, em sua totalidade, serve como uma poderosa prefiguração da obra redentora de Cristo. Cada elemento, desde o átrio até o lugar santíssimo, revela a intenção de Deus de habitar entre seu povo e estabelecer um relacionamento profundo e íntimo. Através dos sacrifícios realizados, entendemos a seriedade do pecado e a necessidade de expiação que encontrou seu cumprimento em Jesus. Ele é o verdadeiro tabernáculo onde a presença de Deus se revela plenamente.
Em Cristo temos acesso à vida, à luz e à comunhão com o Pai. Portanto, ao refletirmos sobre o tabernáculo, somos lembrados da beleza da salvação e da graça que recebemos através de Jesus. Que possamos viver na plenitude dessa realidade, experimentando a presença de Deus em nossas vidas, compartilhando essa verdade com os outros. O autor da carta aos Hebreus nos apresenta a singularidade do tabernáculo e a sua importância na história da salvação. Em Hebreus 9, versículo 1 a 14, é enfatizada que o tabernáculo terrestre, com suas práticas e ordenanças, era uma representação do que estava por vir. O tabernáculo era uma estrutura feita por mãos humanas, limitada e sujeito ao desgaste, mas Cristo se apresenta como o sumo sacerdote do tabernáculo celestial, que não é feito por mãos e é eterno. O tabernáculo, com seus rituais e sacrifícios, tinha uma função temporária, pois seu acesso era restrito e apenas o sumo sacerdote podia entrar no Santo dos Santos, e mesmo assim apenas uma vez por ano, levando o sangue de animais para a expiação. Contudo, Cristo, através de seu sacrifício redentor, nos oferece acesso imediato e irrestrito à presença de Deus. Essa transição do terreno para celestial nos mostra que em Cristo temos a plenitude da redenção e da comunhão com o Pai. Assim, a superioridade de Cristo não apenas se destaca nas estruturas, mas também no acesso ao coração de Deus. A Epístola aos Hebreus não apenas destaca a superioridade de Cristo em relação ao tabernáculo, mas também revela a profundidade de sua obra redentora em nossas vidas. Enquanto o tabernáculo terrestre lidava com rituais externos e com a purificação do corpo, Cristo se dirige ao interior do ser humano, trabalhando na essência do coração. Ele não é apenas um sacerdote que realiza cerimônias, mas um intercessor que transforma vidas. Em Romanos 2,29, lemos que a verdadeira circuncisão é a do coração, realizada pelo Espírito Santo e não apenas um ato externo. Cristo, ao oferecer seu sangue imaculado, purifica nossas consciências e nos capacita a servir a Deus de maneira verdadeira. Essa transformação interior é crucial, pois implica em uma nova identidade em Cristo, onde não somos mais definidos por nossas origens ou rituais, mas pelas obras redentoras que Ele realizou em nós. Através do Espírito Santo, somos moldados segundo a imagem de Cristo, permitindo que a verdadeira adoração e serviço a Deus fluam de um coração renovado. Assim, a obra de Cristo não é apenas uma questão de ritual, mas de uma profunda transformação que altera nossa relação com Deus e com os outros. Tópico 4. Cristo e o sacrifício superior. O sacrifício sempre teve um papel vital nas práticas religiosas, funcionando como um meio de conexão entre os adoradores e suas divindades. Grande parte das religiões antigas utilizava sacrifícios para expressar devoção e buscar a favor dos deuses. No contexto hebraico, a adoração estava profundamente enraizada nas regras estabelecidas nos livros de Levítico, Números e Deuteronômio que orientavam a execução dos sacrifícios. Esses sacrifícios eram classificados em dois tipos principais: o sacrifício de pacto, que promovia um laço de amizade entre o ofertante e a divindade, e o sacrifício de tabu, que tinha o objetivo de apaziguar a divindade e trazer redenção. Ambos os tipos de sacrifícios exigiam que os materiais utilizados fossem de propriedade do adorador e seguissem normas rigorosas, refletindo a seriedade do ato sacrificial e a intenção de oferecer a Deus algo valioso e adequado.
Os sacrifícios no contexto hebraico eram organizados em categorias que refletiam a intenção e a pureza do ato de adoração. Os sacrifícios eram classificados em sangrentos, que envolviam o uso de animais, e não sangrentos, compostos de materiais e vegetais. Para os sacrifícios sangrentos, 5 tipos de animais eram frequentemente utilizados: boi, ovelha, cabra, rola e pombas. Cada animal deveria atender a requisitos rigorosos como a ausência de manchas, adequação para consumo, propriedade do ofertante e idade adequada. Sacrifícios não sangrentos incluíam grãos, azeites e vinho, que deveriam ser preparados de acordo com as normas específicas. Além disso, a forma de apresentação dos sacrifícios envolvia rituais detalhados, como o abate dos animais em um local específico e a colheita do sangue que era aspergido no altar. Esses elementos demonstravam não apenas a obediência às leis de Deus, mas também o desejo de se aproximar dele com reverência e sinceridade. O sistema sacrificial pós-exílio. O período pós-exílio após 539 anos antes de Cristo marcou uma nova fase no sistema sacrificial dos judeus. As práticas e rituais foram reavaliados e reorganizados, levando à introdução de novas classificações para os sacrifícios. O antigo sacrifício de pacto passou a ser conhecido como oferta da paz, simbolizando a reconciliação entre o povo e Deus. Por outro lado, o sacrifício de tabu foi dividido em diversas categorias, como oferta queimada, oferta de refeição e oferta por pecados. Cada uma dessas novas classificações tinha um propósito específico, atendendo a diferentes necessidades espirituais e sociais da comunidade. A destruição de Jerusalém em 70 d.C. resultou no colapso do sistema sacrificial, mas as mudanças implementadas durante o período pós-exílio deixaram um legado que ainda ressoa na compreensão moderna dos sacrifícios e da relação entre o homem e Deus. Dentro do sistema sacrificial hebraico, os sacrifícios pelos pecados e transgressões desempenhavam papéis fundamentais na busca pela reconciliação com Deus. O sacrifício pelos pecados, derivado do hebraico hatat, abordava ofensas cometidas involuntariamente, reconhecendo que tais atos ainda ofendiam a divindade e precisavam ser reparados. Os animais utilizados para esses sacrifícios incluíam bois jovens, cabras e pombas, e eram um meio de purificação. Em contraste, o sacrifício por transgressões, traduzido do hebraico Hashan, lidavam com falhas conscientes na tentativa de guardar a lei. Este sacrifício era específico e buscava a reparação da falha humana, reconhecendo a santidade da lei. Ambos os rituais compartilhavam o objetivo de proporcionar perdão e reconciliação, estabelecendo uma base para a compreensão do sacrifício de Cristo como o cumprimento perfeito de todas essas práticas. O conceito do cordeiro como substituto é fundamental na narrativa sacrificial do Antigo Testamento. O cordeiro que substituiu Isaac no Monte Moriá simbolizava a vinda de Cristo que, como o Cordeiro de Deus, carregou os pecados da humanidade. Este cordeiro mudo, que não reclamou de seu sofrimento, exemplifica a submissão de Cristo à vontade de Deus, aceitando o sacrifício em silêncio e amor. Importante também é a ideia de que o sangue de Jesus não apenas cobriu os pecados, como era feito com os sacrifícios animais, mas removeu o pecado de uma vez por todas. Jesus, sendo o Cordeiro sem mancha, foi perfeito e puro, capaz de redimir a humanidade. Ele não apenas morreu, mas sua morte era profeticamente planejada, significando que sua vinda e sacrifício foram determinados antes da fundação do mundo.
Este entendimento é crucial para reconhecer a totalidade do sacrifício de Cristo como cumprimento das promessas de Deus. Os sacrifícios queimados, conhecidos como ora, em hebraico, representavam uma entrega total a Deus, onde o animal era completamente queimado no altar. Esse tipo de sacrifício não apenas simbolizava a devoção do ofertante, mas também servia para a purificação e limpeza, especialmente em rituais de purificação de mulheres e limpeza de leprosos. A fumaça que subia representava a aceitação da oferta por Deus, indicando que o sacrifício estava sendo completamente consumido e oferecido. Os holocaustos também eram utilizados em promessas feitas pelos nazireus e como ofertas voluntárias, refletindo a intenção do coração do adorador. A totalidade do animal queimado simboliza a entrega integral ao Senhor, ressaltando a necessidade de pureza e compromisso na relação entre Deus e seu povo. Esses rituais não apenas eram essenciais para a adoração, mas também preparavam o caminho para a compreensão do sacrifício final de Cristo, que em sua totalidade representou a entrega perfeita e suficiente ao Pai. Em Hebreus 9, somos apresentados a verdade fundamental de que Cristo é o sacrifício superior. A epístola revela que, enquanto os antigos sacrifícios exigiam repetição e eram apenas figuras de que havia de vir, a morte de Cristo foi uma manifestação única e suficiente capaz de anular o pecado de forma definitiva. A palavra sacrifício no hebraico, zebra, remete à ideia de algo que é lançado por terra, enquanto ola se refere ao sacrifício consumido pelo fogo. Cristo, ao verter seu sangue, abençoou a terra e ofereceu-se como sacrifício perfeito, tornando-se visível para a anulação do pecado. O sofrimento de Cristo foi singular e eficaz, e sua ressurreição garantiu a nova aliança entre Deus e a humanidade. Assim, a obra de Cristo transcende os sacrifícios do Antigo Testamento, estabelecendo um novo caminho de acesso a Deus, onde todos podem experimentar a transformação e redenção pelo poder de seu sacrifício. O sacrifício sempre teve um papel vital nas práticas religiosas, funcionando como um meio de conexão entre os adoradores e suas divindades. Grande parte das religiões antigas utilizava sacrifícios para expressar devoção e buscar a favor dos deuses. No contexto hebraico, a adoração estava profundamente enraizada nas regras estabelecidas nos livros de Levítico, Números e Deuteronômio, que orientavam a execução dos sacrifícios. Esses sacrifícios eram classificados em dois tipos principais: o sacrifício de pacto, que promovia um laço de amizade entre a ofertante e a divindade, e o sacrifício de tabu, que tinha o objetivo de apaziguar a divindade e trazer a redenção. Ambos os tipos de sacrifícios exigiam que os materiais utilizados fossem de propriedade do adorador e seguissem normas rigorosas, refletindo a seriedade do ato sacrificial e a intenção de oferecer a Deus algo valioso e adequado. Os sacrifícios no contexto hebraico eram organizados em categorias que refletiam a intenção e a pureza do ato de adoração. Os sacrifícios eram classificados em sangrentos, que envolviam o uso de animais, e não sangrentos, compostos de materiais vegetais. Para os sacrifícios sangrentos, 5 tipos de animais eram frequentemente utilizados: boi, ovelha, cabra, rola e pomba. Cada animal deveria atender a requisitos rigorosos como a ausência de manchas, adequação para consumo, propriedade do ofertante e idade adequada. Sacrifícios não sangrentos incluíam grãos, azeites e vinhos, que deveriam ser preparados de acordo com as normas específicas. Além disso, a forma de apresentação dos sacrifícios envolviam
rituais detalhados, como o abate do animal em um local específico e a colheita do sangue, que era aspergido no altar. Esses elementos demonstravam não apenas a obediência às leis de Deus, mas também o desejo de se aproximar dele com reverência e sinceridade. O conceito do cordeiro como substituto é fundamental na narrativa sacrificial do Antigo Testamento. O cordeiro que substituiu Isaque no Monte Moriá simbolizava a vinda de Cristo que, como o Cordeiro de Deus, carregou os pecados da humanidade. Este cordeiro mudo, que não reclamou do seu sofrimento, exemplifica a submissão de Cristo à vontade de Deus, aceitando o sacrifício em silêncio e amor. Importante também é a ideia de que o sangue de Jesus não apenas cobriu os pecados, como era feito com os sacrifícios animais, mas removeu o pecado de uma vez por todos. Jesus, sendo o Cordeiro sem mancha, foi perfeito e puro, capaz de redimir a humanidade. Ele não apenas morreu, mas sua morte era profeticamente planejada, significando que sua vinda e sacrifício foram determinados antes da fundação do mundo. Este entendimento é crucial para reconhecer a totalidade do sacrifício de Cristo como o cumprimento das promessas de Deus. Concluindo, a aliança que Cristo inaugurou por meio de seu sacrifício e ressurreição é um presente incomparável da graça e vida eterna. Ele é o sumo sacerdote que nos convida a participar de uma comunhão contínua e verdadeira com Deus, não mais através de rituais ou sacrifícios repetitivos, mas pela fé e pelo amor que demonstrou ao dar sua vida em nosso favor. Na antiga aliança, os rituais exigiam a obediência à lei como meio de se aproximar de Deus, mas agora temos o privilégio de nos achegar a Ele por meio de Jesus, o nosso mediador e salvador. Esse caminho está sempre aberto e seu sacrifício não precisa ser repetido, pois é perfeito e suficiente para nos garantir o perdão e a paz. Que essa certeza renove nossa fé e nos lembre de que, por meio de Cristo, fomos adotados como filhos e somos chamados a viver para Ele. Nossa vida, então, deve ser um reflexo de gratidão e da transformação que Cristo trouxe para o nosso coração. Que cada dia nos aproxime mais dele e que a sua luz brilhe através de nós, fortalecendo-nos em toda boa obra. Oremos. Pai Celestial, em nome de Jesus Cristo, venho diante de Ti em gratidão pela nova aliança estabelecida através do sacrifício do Teu Filho. Agradeço-Te por amor imensurável que foi demonstrado quando Ele se entregou para nos redimir do pecado e nos dar acesso direto à Tua presença. Hoje, reconhecemos que sem Cristo estaríamos distante de Ti, mas graças ao Seu sacrifício, somos reconciliados e transformados. Senhor, enche-nos do Teu Espírito Santo para que possamos compreender cada vez mais a profundidade dessa aliança e viver de acordo com a Tua vontade. Que possamos lembrar que Cristo é o nosso sumo sacerdote e que através dele temos a paz, o perdão e a redenção eterna. Ajuda-nos, ó Deus, a abandonar tudo que nos afasta de Ti e a seguir firme no caminho que Jesus abriu. Que nossas vidas reflitam o amor e a compaixão que Cristo nos ensinou para que possamos ser instrumentos da Tua paz e luz para aqueles ao nosso redor. Agradecemos por essa aliança irrevogável e pelo privilégio de sermos chamados Teus filhos. Em tudo desejamos honrar o nome de Jesus e sermos fiéis ao Seu chamado. Que vivamos para a glória do Teu reino, em nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém.